E eu só ficava pensando o que que eu tô mostrando para os outros, quem eu sou. O que que eu tô vendo no espelho? Por que que eu não gosto disso? Por que que eu preciso da barba? Quem eu sou sem cabelo? Porque a minha forma mudou. E agora, como que os outros me veem? Eu me conheci absurdamente com o visagismo. De olhar no espelho e entender, e sem tristeza, sem sofrimento algum, de olhar para o espelho e dizer, agora eu entendo por que que eu faço isso. Agora eu entendo por que que minhas emoções são assim. Agora eu entendo por que que eu verbalizo assim, por que que eu sou prolixo, por que que, né? Eu consigo entender um monte de coisa. Isso é bom ou é ruim? O que foi ruim, algumas eu fiz os pequenos ajustes. As outras, para mim, foi libertador, porque agora eu Uhum. sei que isso faz parte do meu eu. Olá, começando um outro Visagismo em Foco e hoje nós vamos falar da maquiagem e da sua aplicação com o visagismo em várias áreas, com um nome que é uma referência em maquiagem no meio da imagem pessoal, que é o Beto Bravo. Muito prazer estar com você aqui. Obrigado por ter aceito o convite, ter vindo de Curitiba para cá. E muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, lisonjeado e honrado de ter sido chamado por você para a gente fazer essa conversa aí sobre maquiagem e visagismo. Tá. Como é que você começou? Porque você começou como maquiador, né? Sim. E como que você entrou nesse mundo? Como foi essa trajetória para entrar nisso? Na verdade, a minha história, ela até ela é um pouco engraçada lá no comecinho, há 25, 26 anos, porque eu sou de uma cidade do interior do Paraná, divisa com Santa Catarina, chamado Rio Negro, Uhum, e na minha cidade não tinham muitas possibilidades de trabalho. E uhum. aí eu fui chamado por uma amiga para ir a Curitiba porque estavam abrindo um novo salão de beleza e precisavam de pessoas para vários setores dentro da Mas como que empresa. você começou a maquiar? Então, no dia que eu fui para essa empresa nova, Hum, era um salão de beleza. sim. E eles estavam fazendo teste para vários profissionais, e aí alguém chamou lá, ó, agora vão fazer teste para maquiadores. E eu entendia um pouco de maquiagem porque eu fazia teatro, amador na minha cidade, mas eu fazia teatro. Uhum, Sabia como borrar uma cara, né? uhum, Pintar uma cara. uhum. Falei, eu vou fazer o teste. E foi sobrenatural, ou seja, isso estava realmente ali no rumo para acontecer futuramente. E eu acabei passando no teste. Olha que legal. Por fazer alguma coisa um pouco diferente do que era o usual de todo mundo, acabei fazendo um teste, passei no teste e essa, sem dúvida, foi a minha primeira grande paixão dentro do salão de beleza. Sim. Não, porque aí você desenvolveu. Aí você começou a fazer cursos, essas coisas, ou como que foi aí? É, uma forma que eu Que 25 anos desenvolvi. não tinha, atrás não tinha muito curso, né? Não tinham cursos, não tinham muitos livros a serem comprados. Os primeiros livros meus eu tive que solicitar para alguém que fizesse viagem internacional, trouxesse, porque não tinha na internet, não tinha como consumir um Não. produto de fora, né? Então, assim, não tinha YouTube, não tinha cursinho online, não existia nada disso. Eu fui realmente aprimorando e conhecendo um pouco mais dentro do que era mais parecido com o artístico. Então eu gostava de pintura, de desenho, e eu Uhum, desenvolvia aquilo no rosto das minhas clientes. uhum, Para bem mais tarde, 10 anos já de profissão, eu fazer o meu primeiro curso, ou melhor, um workshop, né? Que eu fui uhum, para a Argentina para assistir maquiadores fazendo e falando sobre a didática do que é, onde vai e como faz. uhum. Mas isso 10 anos já Depois de. pintando a cara, né? Sim, Nem falo maquiando naquela época, né? Realmente pintando rostos para depois eu ter a didática e a funcionalidade do produto no uhum, rosto. entendi. Porque era muito mais difícil entrar na profissão naquela época. Que aqui em São Paulo tinha o Senac, que era uma Sim. referência, mas era praticamente a única coisa realmente de qualidade que tinha no Brasil, né?
Então, os profissionais que não tinham condições de sair do Brasil, era tudo pela intuição, né? Quase todos os profissionais que eu conheço da minha época, ou até um pouco antes, o que não trabalhar, o profissional de salão que não trabalhava com a parte química, né, de desenvolver alisamento, permanentar cabelos ou colorir e descolorir cabelo, todo mundo ia pelo achismo, por olhar e tentar ter uma sensibilidade sobre aquilo e fazer no seu cliente. Não, era difícil você ter acesso a um curso, os cursos eram extremamente caros e muito demorados, né? Sim. Então, essa coisa de fazer um cursinho de final de semana, um cursinho de um dia, um cursinho online, Uhum. é realmente para o pessoal que bem de agora, né? Porque lá atrás, o pessoal Nem raiz nas feiras tinha nada de maquiagem, né? Eu lembro do primeiro Hair Brasil, etc. Era tudo cabelo, né? sempre o principal de um salão sempre foi desenvolvido em cima de Sim. cabelo, sempre. Hoje, alguns salões ainda têm o seu carro-chefe como o cabeleireiro mesmo, né? Tanto que a maioria ainda chama salão de cabeleireiro. Sim. Mas hoje os maquiadores, eles despontam muito. Talvez porque hoje tem um sentido maior dentro da criatividade, Uhum. dinamismo, muito mais estrelas e celebridades dentro desse ramo. Então a Uhum. gente consegue ter uma divulgação maior e alguns salões também hoje têm um chamariz principal em cima do maquiador, mas Sim, quase todos ainda em cima do cabeleireiro. entendi. Nossa, a gente fica lá pensando como é que faz, que etc, porque em 20 anos mudou tanto coisa, né? Tudo. E até eu imagino que deve ter mudado o, o, o âmbito do profissionalismo, da forma de como que se chama assim, para fazer jobs, para fazer trabalhos, né, em agências, etc. Sim. Como que isso funciona? Como é que quando chamam para fazer um trabalho? Qual é o processo que foi? Existem processos diferentes, né? Existem processos em que o produtor principal é chamado e esse produtor é quem vai fazer um casting de modelos, depois vai dar prioridade para alguns fotógrafos ou filmmakers que eles preferem, vai atrás do cabeleireiro ou do profissional da beleza em si. Hoje eu sou chamado para fazer a beleza total, né? Que é o cabelo e a maquiagem. Sim. Então, normalmente é um produtor. Mas em algumas vezes eu já fui chamado, graças a Deus, eu fui chamado pelo meu trabalho. Sim. Então, mesmo tendo um produtor que foi assimilado para fazer, para chamar todos os profissionais para fazer o trabalho, ah, o dono da empresa, o dono da marca, acaba sempre referenciando assim: "Ó, eu gostaria que chamasse o Beto para fazer esse trabalho É, aqui." você construiu um nome muito forte no meio, né? Porque você realmente virou uma referência, você fez trabalhos incríveis, né? Você está fazendo, continua fazendo. Sim, sim. Então isso é o próprio trabalho eh, que motiva as pessoas a procurar você, né? E como eu falei, Felipe, essa magia, essa paixão que eu tenho pela maquiagem, ela vai, ela vai muito além da cadeira do profissional maquiador de salão. Eu sempre, desde lá muito do começo, nossa, eu tenho algumas fotos que algumas eu tenho até um pouquinho de vergonha, mas eram testes, enfim. Sim. Eu nunca quis fazer a maquiagem convencional. Eu nunca quis fazer a cor que o cliente sempre priorizava, de dizer, eu queria meus olhos nessa cor, minha boca nessa cor. Eu ficava pensando, por que que ela já deseja que eu faça alguma coisa pronta, né? Ou vinha com uma referência muito antes com fotografias ou até Uhum. capas de revista, hoje com o Instagram na mão para mostrar. Eu sempre ficava pensando, mas por que que ela quer fazer uma cópia? Por que que eu não posso criar alguma coisa para ela? Uhum. Por que que eu tenho que fazer o beabá de que uma escola ensinou, que uma marca está colocando, de um produto que precisa ser vendido, de uma cara, eu nem digo um rosto, mas a cara da maquiagem agora é essa, É. né? É, Smoky eyes. É. exatamente, Uhum. formatos de olhos, cílios em exagero, muito brilho na pele. Por que que eu tenho que fazer tudo isso? Quem Uhum. é a pessoa que eu estou maquiando? Para quê?
né? Eu sempre busquei fazer isso, né? Ah, você vai numa festa fantasia, a tua fantasia, ela se referiu a quê? A um personagem que está na moda? Ou é a fantasia que está na sua cabeça, que a gente poderia criar uma coisa que, o visagismo fala muito isso, que vai expressar quem você é, mesmo fantasiado. Sim. Uhum. É Mas vai como expressar quem você é. isso é a mesma coisa com a tatuagem, né? Pessoas fazem tatuagem, nem sabem por que estão fazendo, quando deveria ser uma tatuagem que expressa quem a pessoa é. Sim, É uma marca pessoal, né? Que você está sim, pondo na sua pele. E a maquiagem tem um poder transformativo incrível, né? Você pode transformar uma pessoa completamente. E muda o formato de rosto, muda totalmente a sua percepção, né? E aí, como que entrou o visagismo? O que foi o processo disso? eu até brinco um pouquinho. Ela é super minha amiga e sua amiga também, né? A Claudete Mate, que tinha a Sim, escola BLZ em Curitiba. Quando ela levou você para lá para fazer um dos cursos, ela chegou e foi o primeiro, eu acho, que ela fez ela isso. foi super. Agora ela vai me matar quando ela escuta isso, mas ela foi super sutil, como uma colérica sempre o é, né? E ela falou assim: olha, nós vamos ter um curso de visagismo aqui com o Felipe, você vai amar, porque é isso. E eu já tinha lido algumas coisas sobre o visagismo, mas era um visagismo aprisionador, aquele que diz assim: o colérico é quadrado, as formas dela são essa e pronto, acabou. Não tente Sim. outra coisa. E eu não gostei daquilo. Eu Uhum. falei, gente, mas aí eu não dou liberdade, não tenho a liberdade de criar e não vou dar liberdade para o cliente ser outra coisa que ele o queira, né? Mas aí a Claudete falou, ah, vamos ter o curso. Eu falei, eu acho que eu vou passar, não quero não. Ela falou, bom, se você não fizer, eu vou chamar outra pessoa que vai ficar no seu lugar dentro da escola, porque eu preciso depois desenvolver o visagismo dentro da área de maquiagem. Eu falei, acabei de querer, né? E aí eu fui fazer o teu curso, e você já tem isso como informação. É, é, eu passei mal. Por vários momentos eu E você passei até mal. se Mas é um mal manifestou. muito incrível, um mal transformador, né? Quando você falava algumas coisas que falava, gente, não, do que esse cara tá falando? Não é assim que funciona. Será que ele tá falando para mim? Será que ele tá falando de mim? Será que a Claudete falou alguma coisa para ele sobre mim? Porque tinham coisas que você falava que me tocavam tão forte que eu tinha certeza que era direcionado para mim. Mas não era, era para o temperamento. Você estava falando para o meu temperamento, para aquilo que Uhum. estava lá dentro, escondidinho. Porque eu estava transformado em outro temperamento por algumas circunstâncias, eu fui transformado, né? E aí, quando você falava aquilo, mexia com aquilo que é tão sensível, que estava escondido há tanto tempo. Eu falei, cara, não é possível. Aí, quando você veio falar sobre luz e sombra, e isso era uma das definições que eu já tinha estudado tantas vezes e já tinha ensinado milhares de pessoas, né? É, aí você falou, não, funciona dessa forma. Eu falei, não, não funciona assim. Daí você pega um papel branco, plano, e um lápis e diz, não, perceba isso. E foi desenhando eu, e desconstruiu tudo que eu sabia sobre luz e sombra e me mostrou me permitiu uma realidade que eu ainda não tinha percebido, porque eu só lia e fazia a cartilha, eu não dava conta do que eu estava fazendo realmente. E eu não sei se você lembra disso, mas enfim, Eu eu lembro. fiquei gago 24 Você se horas. levantou e falou. Você lembra disso? Eu fiquei gago, porque eu falei assim, não é possível. O meu problema não era nem eu reaprender ou me reeducar, mas e todas as pessoas que eu ensinei errado? Como que eu ensinei errado uma coisa que eu não tinha me dado conta de perceber melhor antes de passar a informação, né? Mas não é E isso vem possível. muito de encontro do que hoje eu percebo na internet, que deveria ser um elemento tão bom e tem sido tão perversa ultimamente. Mas até na questão do visagismo entrando na vida das pessoas, quantas pessoas que não se deram conta de perceber realmente como o visagismo é, o que ele faz, como transforma a vida, e estão repassando errado. Eu também fiz isso lá atrás. E Uhum. tenho que me redimir, e tenho que voltar, e tenho que corrigir. Então, o cuidado que tem que ter com isso, como isso pode sensibilizar de forma negativa a vida de pessoas. É, é que
O problema da luz e sombra, eu lembro que você levantou e falou, não é possível, você falou alguma coisa assim, você desconstrói tudo, mas aí depois você mostra que é verdade isso. E já tive manifestações em cursos, pessoas, outros maquiadores falam, não, não é assim, e não aceita que é assim. Mas é assim, não tem. Luz funciona de um jeito, né? E simplesmente não era ensinado. Sim, Então não é culpa das pessoas não saberem se nunca foi ensinado. sim, Esse é uma das grandes modificações que ocorreram uma vez que o Senac publicou o livro, né? Que as pessoas começaram a compreender melhor como funciona. O primeiro livro, A Mão Livre, é, a gente não. Eu não tive contato, mas ele vendeu 100 mil livros. E foi para fotógrafo, e teve um efeito. E a gente vê isso na fotografia, como está sendo tratado, etc., porque eles começaram a ter informação. Mas como que isso? Bem, é coincidência que começa a mudar quando é publicado um livro? Não. É o efeito que tem o conhecimento. Pode ser que venha conhecimento de segunda mão, né? uhum, Mas a origem é daquilo. É que ninguém conhecia. Mas é a mesma coisa se você voltar para a Renascença e você vê o trabalho do Giotto, por exemplo, que é tudo plano, não tem noção de profundidade, porque não conheciam luz e sombra. E o cara é um gênio como pintor, mas não consegue fazer a imagem com luz e sombra, porque não tem conhecimento. Não é culpa dele, é que não, sim. a culpa é que não tem, esse conhecimento não foi dado a ele, quando está lá para ser dado, né? Mas é, eu acho que isso é fundamental as pessoas compreenderem. Que o visagismo tem, esse visagismo Mimijai tem vários aspectos. Tem essa parte que envolve a técnica, que é a estética, é o conhecimento de luz e sombra, de proporção áurea, etc., que nunca ninguém falou antes disso. Sim, Eu não inventei proporção áurea. Foi Fibonacci, aliás, foram os gregos falando isso 3.000 anos atrás. Por que isso não é ensinado dentro do cabelo, ou na maquiagem, ou outras áreas, quando é uma informação, um conhecimento que tem, né? É, mas, voltando, assim, aí isso impactou, eu vi que impactou muito, mas você agarrou isso que eu acho que é fundamental, quando você recebe um conhecimento, ter a humildade de dizer, eu não conheço. E você levantou no meio da aula e falou, isso não conheço. E as pessoas lá na sala sabiam que o Beto Bravo era uma sim, referência, sim, né? sim. Isso envolve coragem de ter a humildade de dizer, eu não sei. Aliás, dizem que isso é uma marca de pessoas inteligentes, que quando não sabem, admitem que não sabem. E eu tenho, e não, por algum motivo, eu não tenho problema algum de dizer que eu não sei das coisas. Também não. Que eu não sei o que é, eu não sei como come, eu não sei como que faz, né? Muitas pessoas, desde criança, os meus pais, a minha mãe principalmente, né, me achavam um artista pela forma que eu desenvolvia brinquedos. Eu não costumava brincar com coisas prontas, eu fazia os meus brinquedos. Sempre gostei de rabiscar, desenhar, enfim. Depois na escola, a facilidade que eu tinha com o tal da educação artística que tinha na minha época. Então, as pessoas me chamavam de artista. Não, eu tinha uma facilidade, eu gostava de desenvolver coisas. Mas, assim, ser artista sem técnica é muito difícil. É Porque impossível. você vai desenvolver uma coisa muito dura, muito com a tua expressão única, mas sem conhecimento você não vai muito longe. E a nossa área
ela peca muito por isso, né? Porque em qualquer área, você vai falar com um médico, ele sabe quem é o pai da medicina, ele sabe o nome técnico de todas as doenças, de todos os medicamentos, ele sabe aonde que começou, quem que fez. Na maquiagem, e até no cabelo, mas na maquiagem, a maioria não sabe. Não sabe quem inventou a maquiagem, não sabe quando que começou, não sabe por que que foi criado tal produto, não sabe por que que foi criado a maquiagem, qual a primeira finalidade, não sabe história, não Não sabe a sabe? história do que faz. E aí, olha, e tem o senso copiativo, se acha super, nossa, eu sou autodidata, né? Então ele copia. Eu tenho muita tristeza quando eu vou em cursos ou quando eu estou em curso, que eu tô fazendo, esfumando um olho, desenhando, redesenhando um olho, e a pessoa, ela pergunta que pincel que eu estou usando, que número que é, qual é o produto. Veja, a minha prática fez com que aquele instrumento criasse aquele desenho. Talvez a sua você praticasse com outro instrumento, com um Uhum. outro pincel de outro formato, com o produto que você tem. Então, para ela é muito mais valioso ela ter o que eu tenho do que saber o que eu sei. Exatamente. É. E não é o produto ou o pincel que Não vai é, fazer isso. não é. É o conhecimento de como usar o produto e como usar o pincel que faz a diferença. Sim. E essa, não sei se eu contei para você, mas quando o Hélio Sasaki me chamou para o Senac para desenvolver esse trabalho do visagismo, ele falou que eles achavam que poderia, que eles me chamaram para introduzir a linguagem visual. Eles não sabiam de toda essa outra parte de temperamentos, etc., porque eu nunca tinha falado nisso, porque não tinha meio para falar. E ele falou que achou que poderia chamar um maquiador, um cabeleireiro para fazer esse trabalho. Então ele ia lá nos cursos que eles davam e ele começou a questionar as pessoas sobre certas coisas. Então uma coisa foi sobre escurecer um pouquinho aqui para levantar o nariz. Isso era um macete que era ensinado em todos os cursos. Então ele via a pessoa dando aula lá e a pessoa falava: quando você quer levantar, você escurece um pouquinho aqui. E ele, como assim, dando um de Miguel, fala: mas por que você faz isso? Ninguém sabia responder. Ninguém sabia, porque não conhece luz e sombra. Não era porque ninguém ensinou. A resposta era: porque funciona. Mas isso não é por que funciona. E ele falou que teve um maquiador que era muito conhecido que entrou em crise porque ele perguntou o porquê e ele percebeu que ele não sabia por que ele estava fazendo as coisas. E é fundamental saber o porquê. Sim. Porque 80 anos atrás usava o blush, né, o rouge, para Hoje. levantar o rosto. Você fala isso para uma pessoa hoje, como assim? Não usa você não ilumina? Não, não tinha material para iluminar. Os produtos de maquiagem mudaram completamente, Nos últimos 10 anos, absurdamente. absurdamente. Então você tem material para se usar hoje que facilita tremendamente o trabalho. Mas isso não muda o que voltou a falar. Que se você não sabe usar aquilo, você não sabe nada, né? É, então, e essa técnica você não pega em workshop. Essa técnica você não pega em videozinho é, nas redes sociais. E isso tem que ser estudado, tem que ser compreendido. Não Uhum. é simplesmente eu olhar e novamente replicar. Eu preciso entender o porquê disso, Sim. né? Quando você falando sobre o blush, né? Quando você vai construir marcações no rosto, quando você vai fazer profundidade, eu percebo muito hoje, principalmente artistas de performance,
as drag queens, elas fazem um desenho do blush muito interessante, que é uma marcação sólida embaixo e depois ela é esfumada para cima. Eles fazem isso de forma replicativa, de um para outro, para outro. Mas nenhum deles consegue entender por que que a base é sólida. Por que para cima é esfumado? Qual é a intenção disso? Como que eu crio essa tridimensionalidade no rosto? Da onde está vindo a luz que eu imagino que venha? Qual é a direção, né? Tudo isso tem que ser muito bem percebido para quando você vai criar um desenho. E aí, quando a maquiagem que você faz, algumas pessoas olham e dizem, não gostei, eu acho feio, que não é belo para ela, é porque talvez não é harmônico. Então você construiu de forma errada do que tecnicamente deveria ser. Sim. E aí você acha que as pessoas não gostaram do teu trabalho, que você é um artista frustrado porque as pessoas acham só o do outro bonito. Talvez porque o outro, intuitivamente, talvez, mas o outro usa técnica. E você quer desfazer a técnica do belo, do harmônico que deveria ser construído para aquele rosto. Só isso, né? Eu não quero dizer para você que eu tenha 100% de acerto em todas as maquiagens, mas as minhas clientes, elas retornam principalmente porque eu não pasteurizei a maquiagem. Eu não faço a maquiagem da moda. Aliás, eu brigo um pouco com a questão da moda. Porque a moda não... Primeiro que a moda não me veste. A moda nem me serve. Né? Eu sou um cara alienado da moda. Eu gosto muito das coisas, dos elementos que tem. Mas elas não funcionam para mim. Eu fico meio parecendo um palhaço, né? E aí não cola em mim. Quando eu fui percebendo isso também através do visagismo, por que que eu gostava de uma estrutura daquela forma? Nossa, eu queria ter um ombro mais reto, mais fortão, e eu me matava na academia, colocava roupa com ombreira, com o perdão da palavra, mas aquilo não era o corpo que eu queria ter. Eu queria ter do meu lado, né? Então, aquela estrutura máscula, ombrão, tudo, eu achava bonito, mas não precisava estar no Em meu você. corpo, em mim. Poderia estar junto de mim, Sim. né? A maquiagem, quando eu olho no que está na moda, aquela mulher, ela compra o quê? Aonde ela está? Como que ela se comporta? O que que ela expressa? Quem ela representa? Qual é a tribo que ela representa? Aí eu vou colocar em todas as pessoas que sentam na minha cadeira, Que- na menininha de 15 anos, na mulher que está casando, na sogra, os mesmos elementos, o mesmo delineador, cilhão, muito blush de profundidade, um gloss absurdo e aumentar os lábios e tacar iluminador no rosto daquela mulher. Então todas são da mesma tribo? Da mesma idade? Claro que não. Não existe isso. Né? Né? E E sem falar no que há pouco a gente estava falando sobre isso, né? Eu tenho que perceber quem ela é, quem ela está e quem ela quer sair da minha cadeira, Sim, né? E exatamente. mesmo que eu seja um artista, eu não tenho que assinar todas as telas com a pintura do jeito que eu acho que Não, tenha que ser. você Eu faz tenho que isso. criar o que ela deseja em primeiro lugar. Mas eu Isso tenho você que faz entender por que num ela está trabalho desejando. artístico, né? Exato. Aí quando eu quero fazer um trabalho autoral, agora eu vou compor alguma coisa minha, eu vou fazer um conceito, aí Sim. ok, aí eu faço. Aí você avisa a modelo que ela vai ser transformada em outra coisa que talvez não é ela também. Exatamente, no que eu quero e não é no desejo dela. Sim. Mas o cliente está ali pelo desejo dele. Sim. E para eu ser assertivo, eu tenho que saber muitas coisas, né? Eu falo muito isso em sala de aula, que muitas mulheres, em especial, eu maquio muito homens também. Mas muitas mulheres, em especial, quando eu vou maquiar, eu tenho que entender que às vezes eu estou colando pedacinhos dessa mulher com base. Eu estou refazendo uma mulher que chegou ali na minha cadeira destruída e ela tem um evento à noite. Uhum. E eu não posso ultrapassar a linha porque ela chegou destruída. Eu não vou fazer uma fênix ressurgida ali. Mas eu tenho que melhorar aquele aspecto no que ela precisa, atender a necessidade dela, não a minha E de se artista. reconhecer quando se olha no espelho. Exatamente. Se você reconstrói uma coisa e olha, assim, fala, meu marido nem vai me reconhecer, vai ser complicado, né? Por mais bonito que seja, né?
Ou ainda, Felipe, já imaginou se bem nessa noite que eu construí uma persona nessa maquiagem, ela encontra o grande amor da vida dela, que se apaixona por aquela identidade ali. E quando passar uma VAP, tirar tudo isso, Aí que está. como que ela vai fazer aquilo ali todos os dias para garantir o amor, a paixão? Ela não vai sustentar essa Não, mentira. não. Porque a maquiagem é como a própria, é uma máscara, né? Sim, A palavra vem de mask, né? É uma máscara que você está criando. Agora, essa máscara tem a ver com quem você é ou não? Ou é uma fantasia realmente que você está assumindo brincar de ser outro personagem? sim, Aí tudo bem. Você tem consciência que você está fazendo isso? Tudo bem. sim, Mas pode ter essas consequências, né? Que você não esperava que tivesse. sim. Então, o dia seguinte também é importante saber o dia seguinte como que isso vai ser, como que isso vai afetar a pessoa. Porque mesmo que você use isso somente para 6 horas, afeta você. Absurdamente. Como você percebe até a tratativa da cliente, vamos falar em específico do cliente, né, que senta na cadeira. Você percebe até na tratativa dela, de como ela chegou falando com você e depois dela montada, né, com todos os adereços, cabelo, tudo, é outra mulher saindo dali. É Ela outra tem voz pessoa falando com diferente, você. ela tem Postura postura, diferente, ela tudo. fala diferente. Sim, Ela pode ser mais agressiva, ou mais doce, ou mais introvertido, o que seja, né? E isso é fundamental a pessoa saber qual que é, o que ela vai se ver no espelho, sim. né? Porque ela está vivenciando aquilo. Impossível que não tenha um efeito. Como já tem, dou esse exemplo daquela atriz, como que é, que fez aquele personagem do o homem que odiava mulheres. É a mulher do dragão tatuado, que tinha um dragão. Ela fez uma imagem extremamente punk. E era um personagem que era punk, era duro, etc. E ela tinha uma imagem de patricinha. Falou que foi violento. Foi uma transformação violenta para ela. Só que depois que ela fez aquela imagem, que ela tinha que vivenciar aquilo durante meses, ela não conseguiu voltar que ela era. É Rooney, né, o nome dela, Mara Rooney. Tem a entrevista dela que ela Preciso fala, ver. é lindo, é incrível o que ela fala. E você vê como que a imagem impacta, como ela tem o poder de modificar a pessoa. Ou a pessoa se descobrir dentro dessa fantasia aspectos que ela nunca soube que ela tinha, né? E começar a vivenciar aquilo, que vai ser muito bom, ou pode ser muito ruim, a gente não sabe. Sim, esse é um pouco do medo que eu tenho sobre essas coisas. Você estava falando sobre atores, enfim, né? É, perceber o quanto isso é importante quando eles constroem essa imagem. Quando eles terminam um filme, uma novela, que são meses, de gravações, a necessidade que eles têm urgente de terminar o último episódio e, e limpar aquele personagem, cortar o cabelo, ou tirar a barba ou colocar a barba de volta, voltar às suas vestes como eram, mas principalmente o cabelo, que é uma das maiores ligações que tem do personagem, né? Eles precisam urgente mudar a cor, mudar o corte, porque eles precisam entregar aquele personagem e deixar lá, porque Uhum, senão ele vai se arrastar junto dele, sim. né? E um grande exemplo que eu tenho, que você conhece muito bem, que foi meu companheiro durante 15 anos, ainda somos amigos, que é o Ricardo Guerra. O Ricardo Guerra, ele já tem uma força dele, do temperamento dele, mas ele foi incluindo elementos e criando a persona do Ricardo Guerra, não o Nelson Ricardo que eu conheço, que foi o meu companheiro. É, ele se transformou a ponto de muitas vezes
ele ter a necessidade daquilo até no final de semana. Para ele se sentir bem, ele precisava da maquiagem, ele precisava da Uhum. roupa, do cabelão, né? Então, Uhum. tudo aquilo precisa agora ficar colado nele. Ele tem essa necessidade. Não sei se é bom ou se é ruim, não sou Só que é o que psicanalista para ele é ver. agora. É o que ele é. Hoje faz mais parte dele o Ricardo Guerra, aquela persona que ele criou, do que o antigo. Uhum. Deixa ele muito mais forte, deixa ele muito mais próximo das pessoas, né? Uhum. Então ele precisa disso. Eu sempre tive muito medo desses elementos em mim, né? Uhum. Eu fiz a cirurgia do meu nariz, eu não entendi absolutamente nada de visagismo. Graças a Deus foi assertivo. É, mas a busca pelas lentes de contato do meu dente, por exemplo, eu tinha tanto medo porque eu queria refazer a altura dos dentes, queria deixar mais alongados. Eu não queria tanto, não queria, em hipótese nenhuma, aquele branco parede, porque Uhum. não diz nada sobre a minha fala, a minha comunicação, né? Eu não queria que fossem tão Você, quadrados, eu não queria endurecer a você forma. fica todo só dente, né? Exatamente, exatamente. Veja, a minha comunicação ela é importante para mim, mas ela não é a única coisa importante em mim. Uhum. E eu não queria ser duro. Então, até eu achar alguém que entendesse isso e fizesse uma coloração de dente que fosse mais natural, que tivesse um pouquinho do amarelado ainda tivesse presente ali, que fosse mais verticalizado, foi uma discussão grande, porque não está na moda. Não, na Sim, moda está o dente e gordo, quadrado e branco. são poucos dentistas e poucos, menos ainda, protéticos que são visagistas, que compreendem isso, né? E está muito na infância, na odontologia, a aplicação do visagismo. Eu estou fazendo todos os dentes em cima com quem fez o curso, Sim, para que compreende bem o que vão fazer para mim. sim. E se vai ser relacionado a quem eu sou. Não vai me modificar, não vai, ou vai recuperar algo que eu perdi. Sim, Porque a gente perde coisas com a idade, né? E essa coisa da imagem, como você estava falando, porque nós temos essas máscaras, nós temos necessidades das máscaras, mas elas têm que estar relacionadas a quem nós somos. Senão ele fica uma falsidade. E quando é falsidade, você entra em conflito com você mesmo. É o que aconteceu com Michael Jackson, né? Ele não aceitava quem ele era, por uma série de razões, começou a criar uma imagem que não tinha nada a ver, e isso começa a levar a um processo de várias neuroses e fica extremamente complicado, né? Então, é importante saber que é sempre uma máscara, não é você, mas é uma parte que você quer mostrar hoje, né? Agora, que é o que me serve, que serve meus propósitos, não para que eu tenha o comportamento que eu tenho para atingir os meus objetivos. Pronto. Que para amanhã pode ser diferente. Daqui a 10 anos, certamente vai ser diferente. Mas o que você quer? Eu vejo pessoas, já teve assim, comentários falando, né? Ah, você deve cortar seu cabelo. Por que eu devo cortar meu cabelo? Quem é essa pessoa que está lá fora, que não me conhece, não sabe quais são meus propósitos, não sabe nem o que estou fazendo hoje em dia, que fala que eu tenho que cortar meu cabelo? Por quê? Não me perguntou o que eu quero expressar. Ah, eu vou fazer o cabelo tudo retinho, como todo mundo quer, porque entrar na moda? no grupo dos militares também, Eu não sou maquinado. militar. Eu não sou militar, eu não tenho nenhuma vontade de ter essa coisa. Eu vou ficar eu já sou colérico, eu vou ficar insuportável. Eu sou artista, eu sou criador. Eu tenho que ver movimento, eu tenho que ver movimento na minha imagem. Vou fazer isso com o cabelo curtinho? Não, não vou. Então, pergunte primeiro. Você
tem esse cabelo por alguma razão ou você quer mudar ou simplesmente está assim porque está assim? Está assim com um propósito ou não? Mas não vá dar sua opinião antes de saber o que a pessoa deseja expressar. Mas é que o que acontece nos salões, mundo afora, os profissionais dão sua opinião e Sim, para o outro como se eles soubessem o que é bom para o outro. sim. Esses semideuses, né, que eles conseguem, é, é, também eu fico entristecido de ouvir muitos dos meus colegas dizendo assim, é, quem sabe o que é bom para minha cliente sou eu, Sei. né? Eu acho isso fantástico, né? Um ego assim que chega galopando, né, no salão, para dizer eu sei o que ela precisa. Nossa, a tua experiência tem que ser de no mínimo 1.500 anos, dentro de uma enormidade de experimentos psicológicos, psicanalíticos, para você poder olhar para uma pessoa sem ela sequer te falar nada, você dizer, não, você tem que ter o cabelo dessa forma, nesse corte, nessa cor. Você não pegou nem um pouquinho da história, porque a gente tem um resumo ínfimo, né? Quando a Sim. cliente chega na minha cadeira e diz assim, ah, eu queria cortar o cabelo por esse motivo. Aí você vai fazendo perguntas para ela, você descobre tantas coisas em tão pouco tempo. Imagine se você tivesse, verdade, um tempo hábil para ser feito isso, Sim. porque ainda existe a logística do salão que tem que ser rápido. No Então, corte do cabelo, eu ganho um tempo a mais. Eu tenho, às vezes, 1 hora, até 1 hora e meia para conversar com o cliente e até descobrir o que vamos fazer tudo mais. Na maquiagem, às vezes, eu tenho que resolver isso em meia hora. sim, eu falo que a consultoria tem que ser feita em 20 minutos. Tem que aprender e tem que treinar para fazer em 20 minutos. Porque aí vai ser viável comercialmente. Se você fizer, uma pessoa fala, eu levo 1 hora e pouco, eu falo, não é viável. Aí você vai levar 1 hora para fazer isso, 1 hora para isso. Quantos clientes você vai atender por dia? 6? 5? Isso é viável comercialmente? E aí, Sim, quando você começa a fazer sucesso, como que vai ser sua agenda? Você não sim, vai conseguir colocar as pessoas para retornos, etc., porque você está gastando tempo demais, porque você não treinou para fazer isso no tempo hábil. Não tem que ser muito rápido. Não tem que ser, aliás, não tem que ser muito demorado. Também não é fazer, o que que você deseja, como que você quer que você ser visto? Ah, essa pergunta você vai receber uma resposta padronizada. sim. E por isso é que as pessoas estão padronizadas também. É, elas não sabem o que elas querem. Nunca pensaram nisso. Você vai perguntar, né? Eu quero pergunta para a mulher, ela fala, eu quero ser mais jovem, sexy e bonita. Tá. Você faz o quê? Pergunta para o homem, eu quero ser viril, forte e dominador. Tá. Você é assim? É, vai mentir até quando, né? Não vai. Porque por mais que a primeira impressão é a que fica, mas ela dura até você abrir a boca e começar a se Sim. comunicar com as pessoas e a pessoa vê que a imagem não condiz com o texto, né? Mas eu vejo pessoas que têm funções, vamos dizer, que não têm poder nenhum, querendo uma imagem de poder. Espera aí, você não tem poder, como que você vai ter imagem de poder? Se você olhar, tem aquele livro Cabelos de Axé, e ele fala sobre os cabelos da África, na imagem do cabelo de África. A imagem poder, que era sempre o moicano, né, que eles faziam lá, era só permitido às mulheres que eram princesas. Era só permitido a quem tinha poder. Sim,
Se você não tem poder, você não tem o direito de usar aquilo, porque você não tem poder. Você está enganando as pessoas a achar que você tem poder, vão procurar você por isso e vão ser decepcionados. Também, se você tem poder, você tem que mostrar que você tem poder. Senão as pessoas não sabem que você é a pessoa, é o cara. Que eles têm que, eu vou numa empresa, eu tenho que falar o chefe. E o cara tem cara eh, de um vagabundo, não vai funcionar. Ninguém vai achar que ele é o chefe, né? Exatamente. Inclusive, nós fizemos um curso, um dos primeiros cursos. Nós temos uma amiga que tinha um restaurante perto da nossa casa. Então ela aceitou ser um modelo. Ela tinha cabelo até quase a cintura. Uma mulher que era dinâmica, carregava família nas costas, veio da Bahia, e criou esse empresária, né? Mini empresária. Ela foi transformada e realmente mostrou a pessoa que ela é verdadeiramente. E ela voltou para o restaurante. Os clientes não reconheceram. Assim, olharam assim. Assim, mas foi muito engraçado. Né? E ela tinha cara de dona. Ela falava que antigamente entravam lá no restaurante e perguntava, eu queria falar com a dona. E ela falava, sou eu. E depois disso, não precisavam perguntar quem era a dona, era óbvio que ela era a dona. Mas você sabe que ela perdeu a melhor amiga dela por causa do cabelo? Que medo dessa amiga. Então, a amiga falou: Nossa, ficou horrível. Eles cortaram seu cabelo para vender o cabelo. Porque de repente ela começou a mostrar quem ela era e a amiga não tinha mais como usar a Sim. amiga Uhum. como muleta para dizer que ela era bacana. Então eu vou com uma pessoa que é mais chula, né? Uhum. Subjugava a E eu me amiga o sinto tempo todo, importante. né? Inferiorizava a amiga o tempo E eu me todo. sinto importante. Então isso acontece. Mas foi bom ela descobrir quem é amiga e quem não é, né? Sim. E, então é muito poderoso, né? E a maquiagem, eu vejo. Eu tinha uma pessoa que começou a dar cursos de visagismo. O curso dela era descobrir se é colérico, sanguíneo, melancólico ou fleumático. Se é colérico, eu faço imagem colérica. Se é sanguíneo, eu faço imagem sanguínea. Se é melancólico, eu faço melancólico. Por quê? É o que a maioria me pede nos cursos, tá? É o que quase todo mundo, além de pedir o número do pincel que eu uso, tá. Então eu sou colérica. Como é que eu maquio um olho da colérica? Aonde que a colérica vai? O que que a colérica quer fazer hoje? Quem é ela? O que ela faz? E ela está usando positivamente ou negativamente Ela suas precisa qualidades? reforçar ou hoje talvez ela queira ir mascarada de um temperamento mais alegre ou de repente ela não quer aparecer tanto, ela não quer assustar todo mundo na festa, ela não precisa Ela dos tem que empregados dela, suavizar, né? ela quer se suavizar, ela quer ser mais amigável, ela que tal. Sei lá o que que ela quer, mas não é essa a regra. A colérico eu faço colérico. Sanguíneo eu faço sanguíneo. Aí, faz sanguíneo pode transformar a pessoa numa barata tonta. Você pode até brigar comigo agora, para todo mundo ouvir. Mas eu fico extremamente irritado quando chegam com a sua cartela de cores e dizem: Essa é a minha cartela de cores, eu só posso usar isso. Sei. Meu Deus, então vamos neutralizar você. Ok. Porque ela fez um estudo e dentro daquele estudo deram uma cartela que ela só pode usar aquilo ali, na maquiagem, no cabelo e na roupa.
Tá, e você não pode nunca mais oscilar, você não pode querer ser outra pessoa, você não pode querer ser mais, menos, você não pode mais querer ter contraste, então, Não, é muito limitado. Porque quantos milhões de cores tem? E na realidade não é bem assim, né? E isso eu não. Tudo que é, ah, vamos dizer, regrinhas ou tudo que é essas planilhas que tem, como que faço isso, como fazer aquilo, etc., são limitadores. Você vai acabar fazendo algo muito pobre, porque a cor você tem que saber usar, não é porque não é da sua cartela que você não pode usar. Se você conhece cor, você usa essa cor. Só que você tem que saber aonde ele não vai funcionar. Não vai, quantidade. a quantidade, tal. Então, então, as pessoas querem fórmulas. Então, eles querem essa cartela porque eles querem a fórmula para facilitar, para eles não terem que pensar. Mas é uma arte, não tem fórmula. Não tem certo, não tem errado. Só tem o que é adequado ou inadequado para determinado momento e para determinada pessoa, né? Sim. E isso é uma mudança de paradigma muito grande porque ainda continua sendo aquela coisa de eu tenho que saber como se faz a coisa, o que, que é bom para mim, o que, que é tal coisa, quer que o outro fale para você, o que você tem que pensar por você mesmo. Não é o outro que vai falar para você. Até sobre isso, Felipe, o que para mim foi. Eu sou apaixonado pelo visagismo, enfim. Mas assim, o que foi revelador para mim é porque, e que no final do primeiro curso que eu fiz com você, que me deixava muito intrigado, é que quase todo mundo que estava ali, eles queriam saber como que eles iam usar de urgente nos seus clientes, no seu trabalho, enfim. E eu só ficava pensando o que que eu tô mostrando para os outros? Quem eu sou? O que que eu tô vendo no espelho? Por que que eu não gosto disso? Por que que eu preciso da barba? Quem eu sou sem cabelo? Porque a minha forma mudou. E agora, como que os outros me veem? Eu me conheci absurdamente com o visagismo. De olhar no espelho e entender, e sem tristeza, sem sofrimento algum, de olhar para o espelho e dizer, agora eu entendo por que que eu faço isso. Agora eu entendo por que que minhas emoções são assim. Agora eu entendo por que que eu verbalizo assim, por que que eu sou prolixo, por que que, né? Eu consigo entender um monte de coisa. Isso é bom ou é ruim? O que foi ruim, algumas eu fiz os pequenos ajustes. As outras, para mim, foi libertador, porque agora eu Uhum, sei que isso faz parte do meu eu. uhum. E você quer proporcionar isso para o outro, né? A É, liberdade. isso é maravilhoso, A porque liberdade. exatamente. Infelizmente, nós temos que terminar agora, Ah, mas nós não! vamos voltar a conversar num outro episódio. Perfeito. Tá bom? Muitíssimo obrigado, Eu Beto. que agradeço Eu espero que muitíssimo. todo mundo tenha se, eh, assim, viajado nas suas palavras, porque a sua experiência é fantástica. Visite o seu site. Você tem site, né? Ah, não tenho mais site. Agora só estou com as Só- redes sociais. Então, visite, veja, olhe, porque é maravilhoso, né? Ai, muito obrigado. E muito obrigado, dá o seu like, siga a gente e até o próximo episódio do Visagismo em Foco.